vamos entender e escrever o código do botão mais importante desse formulário, que é o botão de finalizar venda. E aqui vamos iniciar perguntando ao usuário se ele deseja realmente finalizar a venda. Então vamos clicar. E aqui nós estamos com o botão finalizar venda. Pronto. Primeira coisa que vamos fazer é perguntar ao usuário se ele vai querer realmente finalizar aquela venda. Para isso, a gente já vai ter que criar a variável de resultado. E essa variável vai ser um VB MessageBoxResult. Pronto. E aqui a gente vai colocar resultado, vai ser igual a MessageBox. E vamos colocar o seguinte texto. Você deseja finalizar a venda atual? Pronto. Depois disso, a gente vai colocar VB MessageBox VB yes no. E por último é finalizar venda, tá? Pronto. Caso o nosso resultado, if resultado for igual a 6, nós colocaremos todo o nosso código aqui embaixo, tá? Mas ainda existe uma outra condição que deve ser cumprida. Precisamos buscar a linha atual do dado. Ou seja, a gente precisa conferir se na nossa planilha de venda atual a gente tem pelo menos um produto cadastrado. E para fazer isso, olha só o que a gente vai fazer. Vamos criar uma variável chamada de linha, ou pode ser também linha venda atual, slong. E aqui a gente vai colocar, ó, se linha de venda atual for menor do que 2, então aqui a gente vai ter que colocar uma restrição. Mas vamos calcular primeiramente a linha de venda atual, tá? Vamos colocar a linha de venda atual vai ser igual a planilha de venda atual, que é a planilha 8, ponto, range. E vamos utilizar aqui, por exemplo, do current region, ponto, rows, ponto, count, beleza? Aqui a gente vai ter a quantidade de linhas. Caso ela for menor do que 2, quer dizer que a gente só tem apenas o cabeçalho. Quando isso acontecer, a gente não pode dar seguimento ao nosso código de finalizar a venda, pois não temos nenhum produto. Então, quando isso acontecer, a gente vai colocar uma message box. Não existe produto para ser vendido. Por favor, coloque pelo menos um produto. E aqui, vamos colocar VB Critical. Inserir produto. E caso essa condição não for verdadeira, vamos colocar o nosso código aqui, tá? Agora, para a gente iniciar esse código, primeiramente a gente precisa conversar sobre uma estrutura de repetição muito importante que a gente vai utilizar nesse botão. Essa estrutura de repetição existe nas diversas linguagens de programação, mas eu vou te mostrar agora a sintaxe dela aqui no VBA. Depois que entendermos ela, vamos aplicar no nosso projeto, beleza? Mas para te mostrar de uma maneira mais simples, eu vou vir aqui nesses módulos e eu vou criar um novo módulo. Por exemplo, subtest4. Tudo bem? Pronto, dessa forma. E eu prefiro fazer dessa forma para te explicar de uma maneira bem mais simples como funciona tanto a sintaxe quanto para que serve essa estrutura. Vamos lá. Para você fazer ela, basta você colocar a palavra-chave for. Depois você vai colocar uma variável e aqui você vai igualar ela ao início que você deseja. Por exemplo, eu quero que ela comece em 0. Lembrando, aqui tem que ser números, tá? Eu quero que ela seja 0 até to, em inglês, e você vai colocar o número que você deseja. Por exemplo, eu quero que comece de 10 e ele vá até o número 5, por exemplo. Então, o i vai passando de 1 até 5. Depois disso, aqui dentro, eu vou colocar o nosso código. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu quero que você mostre agora qual é o valor de i. Depois disso, ao terminar o nosso for, eu vou chamar a palavra-chave next. Ou seja, eu vou para o nosso próximo número. Ele vai fazer o i0, vai executar esse código, ou esse conjunto de código que estaria aqui dentro. Depois, ele vai, quando chegar no next, vai para o i igual a 1, vai executar novamente, e assim por diante até chegar i igual a 5. Vamos testar. Eu vou pressionar F5. Aqui, como está com option explicit, eu vou precisar declarar o i. Então, eu vou colocar dim i slong. E agora eu vou executar novamente. Olha, i0, i igual a 1,
2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui a variável mais importante que se atualiza no momento que eu vou utilizando o for é essa variável i. Essa estrutura ela é muito simples, mas ela será de extrema importância em diversos momentos. E agora que a gente já entendeu como funciona essa estrutura, vamos aplicá-la no nosso projeto. Mas antes de ir, eu queria dizer que na maioria das vezes, esse valor de 5 ele também pode ser uma variável, tá? Ou seja, eu quero variar até uma variável específica. Isso é bem legal e a gente vai ver como funciona. Pronto, vamos voltar agora para o caixa e finalizar vendo. Logo depois aqui, no else, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar a nossa estrutura de repetição for e vai dizer, ó, para i começando em 0 até o valor da linha, onde essa linha é a linha da venda atual, subtraído de 2 unidades. Aí você pode me perguntar, Rafael, por que subtraído de 2 unidades? Bom, o primeiro motivo é porque começa com 0. Se a gente começasse com 1, aqui a gente só precisaria subtrair o cabeçalho. Como a gente está começando com 0, a gente vai precisar tanto subtrair essa primeira unidade, que a linha começa em 1 na nossa planilha, como também o nosso cabeçalho. E o nosso primeiro código dentro do nosso for será uma variável do tipo long. E essa variável será valor procurado. Procurado long, tá? Então aqui vamos colocar valor procurado. E aqui nós vamos buscar o código de barra da nossa matriz lá de venda atual. E olha só como a gente vai fazer. A gente vai pegar lá na nossa planilha 8 o nosso último produto, tá? Essa foi a lógica que a gente seguiu, mas também poderíamos fazer por primeiro se alterássemos a lógica escolhida. Então vamos lá, planilha 8, range. A nossa coluna de código é a coluna D. Então vamos voltar aqui D. Sendo que agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar concatenando com a linha para pegar a última, tá? Menos o i. Sendo que como o i começa em 0, aqui a gente vai pegar a nossa última linha. Concorda? Aqui a gente vai ter o valor, nesse caso, de 6, 6 menos 0. Então, aqui, na primeira interação, a gente terá 6. Na segunda, 5, 4, 3 e 2. Porque a gente tem que pegar somente essas 5 linhas. Bom, com esse valor procurado, a gente agora precisa ir subtrair lá no nosso estoque a quantidade que colocamos nessa venda atual. Concorda? Porque se a gente não tirar do estoque, não faz sentido a gente dizer que está vendendo aquele produto. Se a gente vendeu, a gente retirou do estoque.